Pode abaixar um pouquinho, César? Acho que está muito alto. Nós vamos iniciar o nosso culto de ensino. Nós vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos dividir o estudo em dois momentos. Nós vamos falar de Hebreus, depois nós vamos encerrar a reunião, encerrar inclusive a gravação. Hoje não está sendo transmitido. Um caminhão passou e derrubou a fiação da internet nossa aqui da igreja. Eles falaram que vão arrumar amanhã. Então hoje nós não estamos online, mas nós vamos gravar o estudo de Hebreus. E depois nós vamos, se os irmãos quiserem ir embora, vão. Se alguém quiser sentar e conversar um pouco, nós vamos fazer um painel aberto de perguntas e respostas sobre os assuntos que tratamos domingo à noite, sobre o evento que está acontecendo hoje, da guerra da Rússia e a Ucrânia. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai tentar dar um panorama geral dentro do que está acontecendo. Então, a gente vai fazer nesses dois momentos, beleza? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de buscarmos a Tua face, de nos assentarmos ao derredor da Tua palavra, para que ela fale conosco, que ela nos ensine, que o Senhor possa, Pai, prosperar sobre nós o desejo do Teu coração, nos amadurece, nos faz crescer, nos faz erguer os nossos olhos para enxergarmos mais longe, Deus, percebermos as coisas numa dimensão muito maior do que meramente a dimensão humana, e que possamos ver as coisas com os Teus olhos. Fala conosco, ministra aos nossos corações, dirija-nos nesta noite. De forma especial te pedimos sobre aqueles irmãos que estão acamados, que estão enfermos, que não podem estar conosco hoje, que o Senhor os visite, os abençoe, ministre graça, cura, restauração. De forma especial também nos lembramos, Deus, nesse momento de conflito que o mundo começa a adentrar, nós te pedimos misericórdia sobre o povo da Ucrânia, que o Senhor tenha, ó Deus, cuidado sobre as famílias, sobre os cristãos que ali estão, sobre aquele povo que sofre, que o Senhor tenha misericórdia nesta que será certamente uma das primeiras noites de terror naquele país. Tenha misericórdia, Deus, que nós oramos pela paz, mesmo sabendo que muitas vezes o caminho que leva ao teu retorno vai passar por conflitos, Pai. Sê conosco nesta noite, dirige-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos sentar. Hoje, todo mundo foi meio surpreendido, o mundo foi surpreendido hoje, pelo começo de uma guerra, uma coisa bem fora do... hoje eu passei o dia em contato com as informações internacionais, e vi vários especialistas se desculpando, porque ninguém acreditava que isso aconteceria. Especialistas do mundo inteiro falaram, isso não vai acontecer, vai ter uma saída diplomática, e não é. Então, mas nós vamos falar sobre isso no segundo momento do estudo, tá bom? Então vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. Hoje nós vamos entrar, talvez o ponto principal, como nós dissemos para vocês, Hebreus, ele vai evidenciar a obra de Cristo, principalmente no conceito como sumo sacerdote, o perfeito representante entre Deus e os homens. Jesus, ele não vem tapar um buraco na religião judaica, como falando, olha, tem a religião judaica, Jesus vai agir dentro da religião judaica. Não, é um conceito bem diferente. A religião judaica é uma sombra, é uma visão distorcida, pobre, medíocre, daquilo que Moisés viu no céu. E como nós começamos a falar a semana passada, no capítulo 4, que fala sobre o descanso de Deus, nós inclusive abordamos que esse descanso tem a ver com o sábado, que é o lugar onde Deus está, que Jesus é o nosso sábado. Jesus não é somente a nossa Páscoa, mas Ele é o nosso sábado. E neste lugar de descanso, que é o que diz o verso de número 3 do capítulo 4 de Hebreus, diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, é o descanso de Deus, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como que falando, Jesus é o lugar, a obra de Cristo é onde Deus se refugia para descansar da única coisa que pode fazer Deus cansar-se, né? Como a gente abordou a semana passada, como que o Deus que é todo poderoso se cansa? A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não dormita, Deus não tosqueneja, né? Como que cansa Deus? A única referência de cansaço de Deus na Bíblia que a gente vai encontrar, sabe sobre o que é? Os vossos pecados. Estou cansado dos vossos pecados.
o vosso pecado me cansa, a vossa rebeldia, a vossa impertinência, a vossa idolatria, a vossa prostituição, isso me cansa. E Jesus é o descanso de Deus, porque a única forma de Deus tratar com o pecado é através de quem? É através de Jesus. Por isso, quando ele cria todas as coisas, ele diz: eu criei tudo perfeito, e entrego para a humanidade esta criação perfeita, coloco o homem no paraíso, e Deus entra em Cristo dizendo: filho, o pecado que vai surgir a partir de agora é você que lida, e eu descanso na tua obra, de que tu vais resgatar a minha criação da corrupção do pecado. Então Deus descansa nisso, e quando vem Jesus Cristo na plenitude dos tempos, ele se revela e diz: eu sou a solução para o teu pecado. E quando nós descobrimos isto, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos faz entrar nesse descanso de Deus. Porque na mesma obra que Deus descansa em relação ao pecado da humanidade, nós também descansamos dos nossos pecados, porque o nosso pecado é transferido sobre Jesus, toda a culpa, toda a acusação é transportada sobre ele, e nós somos perdoados em Cristo. E o texto de Hebreus vai trabalhar isso de forma bem mais abrangente, e ele vai abordar também a imperfeição da lei judaica. Por que a lei era imperfeita? E quando terminamos aqui, vamos ler a partir do verso 14 então, que é justamente um texto que ele volta abordando fazendo a mesma abordagem, como que voltando à narrativa do capítulo 2, do verso 17 e 18, que fala do perfeito sacerdócio de Cristo. Então ele diz assim: olha, diante disso, sendo que Jesus é o Filho de Deus, sendo que Jesus é o Messias, Jesus é o enviado, Jesus é o perfeito sumo sacerdote, Jesus é o descanso de Deus, e é onde nós encontramos descanso também. Então ele diz: tendo pois, porque nós podemos ter tudo isso, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. E aqui vem a diferença: o sacerdote humano, ele entra no Santo dos Santos, ele entra num tabernáculo constituído por mãos. A obra de Cristo não está vinculada à terra. O Santo dos Santos, o sacerdote, quando levava o sangue para dentro do Santo dos Santos, o que tinha lá representando a presença de Deus? A Arca da Aliança. Então o sacerdote derramava o sangue sobre a arca, falando: olha, eu estou cumprindo este papel terreno. Mas Jesus, ele não teve que comparecer diante da Arca da Aliança, porque a obra de Jesus não diz respeito a entrar no tabernáculo feito por Moisés, nem no santuário feito por Salomão, no templo feito por Salomão. Mas Jesus, na sua obra, ele entrou diretamente no céu, na presença de Deus, porque a obra de Jesus, ela vai ter essa abrangência, ela vai alcançar os homens, mas ela é apresentada diante de Deus como sacrifício perfeito. Ele então diz, tendo Jesus como Filho de Deus, grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso aqui é fantástico. Jesus podia pecar? Jesus tinha liberdade para pecar? Não estou dizendo, Deus disse para Jesus: filho, se você quiser pecar, você pode pecar, que está tudo bem. Não é isso. Eu estou dizendo, Jesus, diante do pecado, ele podia escolher o pecado, assim como Adão fez? Ele podia. Agora entenda, Adão vivia num mundo perfeito, não existia pecado, existia a tentação do diabo, mas não existia a morte, não existia uma natureza decaída, não havia uma natureza comprometida pelo desgaste da idade, do tempo. Jesus, ele já nasce num mundo totalmente tomado pelo pecado, num mundo regido por Satanás, um mundo jaz no maligno, onde Satanás é o seu príncipe, no meio de uma sociedade corrompida, e a própria carne de Jesus sujeita ao processo de envelhecimento, de degeneração, como de qualquer outra pessoa. Então Jesus, ele nasce como qualquer um de nós. Ele não nasce à semelhança de Adão no sentido de perfeição, como Adão tinha no Éden. Tanto é que Deus mesmo, lá em Isaías 53, diz que Deus fez Jesus o quê? Enfermar. Adão ficava doente antes do pecado?
A enfermidade é a decadência da própria condição humana. Então Jesus desfrutava dessa condição humana mesmo sem ter o quê? Cometido o pecado. E nessa condição humana extremamente limitado, ele faz o quê? Ele é fiel, e o texto diz aqui que ele viveu a nossa imagem e semelhança. Ele teve frio, ele teve fome, ele teve dor, ele se sentiu traído, ele foi abandonado, e por aí vai. Tudo que nós sentimos, ele sentiu o luto da morte do seu pai. Ou seja, tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. Tudo que nós experienciamos na nossa vida, Jesus experienciou. A diferença é que Jesus fez uma escolha. Eu não vou me entregar ao desespero, eu não vou me entregar ao pecado, eu não vou fazer a vontade do diabo, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. E Jesus foi fiel até a morte de cruz. Por isso que lá em Filipenses diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então quando diz aqui, ele está falando, olha, olhem para Jesus. Jesus, ele pode ser o perfeito sumo sacerdote, porque ele era perfeito. Ele era perfeito em todos os seus caminhos e suas escolhas. E diante disso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E uma das coisas graciosas que ele coloca aqui é, voltando para o capítulo 2, verso de número 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para fazer o quê? Socorrer os que são tentados. Então ele está falando, por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque ele sabe quem é Deus, ele é a perfeita revelação. Ele falava, certa vez Tomé falou para ele, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o meu Pai. Em outro momento ele diz, ninguém pode mostrar Deus ou revelar o céu sem ser aquele que desce do céu, e eu sou aquele que desceu do céu. Então Jesus é a perfeita expressão de Deus, mas Jesus, pelas suas escolhas, ele também é a perfeita expressão do homem. O homem nas suas limitações e fraquezas, sem nunca ter pecado. Jesus era frágil? Era. Jesus era limitado pelo corpo físico? Era. Jesus estava sujeito às mesmas dificuldades que nós passamos? Estava, mas ele fez uma opção. Eu não vou me deixar me corromper pelo pecado e pelas escolhas de Adão, ou pelas escolhas do restante da humanidade. O interessante é isso, que o pecado entrou no mundo por uma atitude. Jesus, quando ele chega no mundo, ele é como se fosse um verdadeiro funil, que pega o pecado nas mais variadas formas, intenções, dimensões, e chama tudo para si e diz, eu vou perdoar todos. O pecado começa com um, mas o perdão de Jesus vem sobre toda forma e tipo de pecado. Dá para entender essa disposição? Então Jesus, ele atrai tudo para si e diz, olha, não importa o que o homem faça, eu tenho a capacidade de perdoá-lo. Por isso que ele diz o quê? Ele pode ser aquele perfeito sumo sacerdote, por isso que nós devemos nos aproximar dele sem medo, porque uma das dificuldades que temos de nos relacionar com o que é perfeito, é lidarmos com as nossas mazelas. Se lembram de Isaías? Quando Isaías vê a glória de Deus, lá no capítulo 5 do livro de Isaías, ele vê a glória de Deus, lembram? Viu o Senhor assentado no seu trono, e os serafins diziam, santo, 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 e a fumaça enchia o templo. Qual foi a reação de Isaías diante de Deus? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus como que falando, eu vou morrer, certo? E daí Jesus, o escritor de Hebreus está falando, embora Jesus tenha esta perfeição de Deus, por saber a nossa estrutura, ele tem misericórdia de nós, e nós podemos chegar com confiança a ele, sabendo o quê? Que Deus tem o perdão para o teu pecado, Deus tem o perdão para os meus pecados, Deus tem o perdão para a humanidade, porque Jesus entende por meio do que ele padeceu, a condição humana, e ele vai manifestar sobre nós o quê? Misericórdia, para acharmos graça, que é favor imerecido, para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. Quando você precisa de Jesus, é ali que ele vai estar para te socorrer.
ele vai te ajudar, porque ele entende a nossa estrutura, que é uma coisa diferente daquilo que nós vamos encontrar no sacerdócio humano, no sacerdócio do ministério, da lei mosaica, do tabernáculo mosaico, do sumo sacerdócio arônico. E ele começa a falar justamente sobre isso aqui. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a quem? Para quem que o sumo sacerdote é escolhido? Ele é escolhido para trabalhar em função de quê? Em relação às coisas de Deus, tá certo? A favor de quem? Dos homens. E o que ele deve fazer? Ele deve oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados. E ele deve ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que entram e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Agora nós vamos perceber na história do povo de Israel que os sacerdotes, eles eram misericordiosos com a fraqueza dos homens. Na verdade, eles eram tolerantes com os seus próprios pecados e intolerantes com os pecados dos outros. Nessa realidade que a gente vai encontrar. A gente até citou outro dia Eli e Ana. Se lembram? Quando Ana chega no templo, ela está ali no tabernáculo, em Siló, está orando, o sacerdote fica olhando, ele fica observando ela, não é aquela coisa assim, essa mulher está aí, ela estava prostrada provavelmente, balbuciando, e a primeira impressão de Eli é o quê? Essa mulher está bêbada, ela está bêbada, é excesso de pinga, e chega para ela e fala, mulher, afasta a pinga, para de beber, cria vergonha na cara. Daí ela fala para ela, não, meu senhor, eu não sou mulher bêbada, eu sou mulher de espírito amargurado, eu estou amargurada. E daí ele vê que ele, fui muito longe, porque como normalmente os sacerdotes viam. A mesma coisa fazem em relação à pessoa da mulher adúltera. Trazem a mulher adúltera e diz, mestre, olha, essa daqui foi pega em flagrante adultério, Moisés manda matar, o que o senhor manda fazer? Eles estavam querendo que Jesus perdoasse a mulher? Que Jesus dissesse, não, tem misericórdia? Não fala, não, nós queremos que Jesus entre no nosso time, vamos lançar pedra. E Jesus muda o rumo da conversa e diz, não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus ele vai conduzindo para uma nova dimensão. Já o sumo sacerdote, ele era cercado de pecados. E se esperava que esse sumo sacerdote, e aqui vem uma das dificuldades que temos, muitas vezes como pastores na igreja, ou como irmãos abençoados. Em muitos ministérios que já passei em igrejas, nós vemos que muitas vezes os líderes da igreja são inflexíveis em relação aos pecados das pessoas da igreja. Você pecou, só falta pendurar a pessoa aqui na frente nos ganchos e torturar a pessoa porque ela pecou. Porque a pessoa não tem misericórdia. Uma das coisas que eu tento ter com as pessoas que falham é misericórdia. Sabe por quê? Porque eu preciso de misericórdia. Porque eu tenho falhas. E se a gente não aprender isso, e aqui ele fala que se esperava do sacerdote isso o quê? Olha, você foi escolhido para tratar das coisas referentes a Deus. Mas você também foi escolhido para lidar com quem? Com os homens. E se espera que você, por causa da tua limitação, você seja o quê? Porque você está rodeado de fraqueza também, que você tenha misericórdia de todos. E isso não acontecia. E ele diz então, e por esta razão, primeiramente o sacerdote humano deve fazer o quê? Oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo, como de si mesmo. Nenhum sacerdote pode chegar na presença de Deus falando, Deus, eu vim oferecer sacrifício para perdoar irmão, para perguntar ao fulano, o ciclano e o beltrano. Porque antes de Deus perdoar aquele, Deus tem que perdoar quem? O sacerdote. E era até curioso que na lei estabelecia o seguinte princípio, que o sacerdote, quando oferecia sacrifício por si, era oferecido por ele e pela família um novilho. Era um novilho, e havia várias formas de oferecer sacrifício. Dependendo do tipo de pecado, era oferecido um tipo de animal. Se era um pecado mais leve, um pecado inocente, um pecado sem muitas consequências, oferecia uma rolinha, uma pombinha. Daí quando a coisa se tornava mais séria, daí fazia o quê? Trazia um cabrito, ou trazia uma ovelha
Quando a coisa era mais séria, trazia um bezerro, como que falando, olha, dependendo do tamanho do teu pecado, vai ser o tamanho do sacrifício que tem que fazer. Sabe o que é curioso? Por isso que Jesus Cristo briga com os fariseus ali no templo. Quando a pessoa ia para o culto, e ela ia levando o sacrifício dela pelo pecado, de onde que ela levava o sacrifício? Da casa dela, tá? Então imagina, você mora lá no São Francisco, você vem aqui na igreja trazer o seu sacrifício. Só que você tem que trazer o sacrifício de acordo com o teu pecado. E todo mundo sabe que você está vindo para o santuário para oferecer sacrifício por causa do teu pecado. E você vem trazendo um bezerro. O pessoal fala, isso daí pisou feio na bola. A pombinha e a rolinha, até você enrustia dentro da roupa, embrulhava assim, falava, fica quieto aí. Escondia, mas dependendo também, falava, o sacerdote é o pior de todos, porque tem que oferecer um boi para ele, pelo pecado dele, tem que oferecer um boi. Por isso que Jesus Cristo briga porque o pessoal facilitou o processo porque o propósito do sacrifício não era oferecer só um sacrifício, porque não adianta sacrifício sem arrependimento, tá certo? E Deus não queria só que o povo trouxesse sacrifício, Ele queria que o povo se arrependesse. E muitas vezes, para a gente se arrepender, a gente tem que ser o quê? A gente tem que passar por qual processo? Não é de confrontação com o pecado? E o que acontece? O trazer a oferta, o trazer o sacrifício, era uma forma de humilhação, era uma forma de se expor diante da sociedade, dizendo, eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu sou pecador, e olha o tamanho do meu pecado. Daí o pessoal fez o que? Os cambistas, vamos facilitar a vida de vocês, vocês não precisam trazer mais ofertas para a igreja, nós temos no santuário, nós temos tudo prontinho aqui. Qual o tamanho do teu pecado? Um bezerro? A gente faz um delivery para o sacerdote, você só paga e a gente leva o bezerrinho lá, você não precisa nem se comprometer. Como que falando, nós vamos facilitar o processo, nós vamos absorver o dano e criar uma forma monetária de facilitar a tua vida para você não se expor, para o teu pecado não te envergonhar. E Jesus fala, raça de víboras, vocês estão distorcendo o cerne do sacrifício. Eu não estou preocupado com o sangue. Deus fala, parece até que eu bebo sangue, sou um vampiro, que eu fico precisando de sangue de animal, eu não bebo sangue de animal, eu não como sangue de animal, não como carne sacrificada, não é disso que eu vivo. Eu estabeleci o sacrifício como uma forma de manutenção da tua integridade na minha presença, reconhecendo o teu pecado, reconhecendo a tua falha e sabendo que o pecado tem custo. Por quê? Dependendo do teu pecado, você ia dar um cabrito naquela época, será que era barato? Ser dono de um cabrito? Ser dono de um novilho? Era algo caro. Agora você para pensar, eu tenho que reservar pelo menos um por ano para poder compensar o meu pecado, saía caro o pecado. Daí Deus falava, olha, eu estou criando todo esse sistema para que você saiba que o que você faz de errado tem um custo a ser pago, e quem vai pagar é você. Para que eu perdoe, há um processo que eu criei, de humilhação, de reconhecimento, de arrependimento, e de consequência para que você receba o perdão que eu estou te dando. Então quando o homem chegava, ele tinha que ter passado por este processo. Daí os homens criam um processo alternativo, falam, olha, você não precisa fazer nada disso, você só vem aqui, paga para mim, e eu já entrego a tua oferta ali para o sacerdote, ele faz sacrifício e está tudo feito diante de Deus. Percebem a facilitação? É diferente do que as pessoas fazem hoje na igreja? Facilitam a mesma coisa, fala, se você der uma oferta, resolve o teu problema. Mas você não tem que santificar, não tem que se purificar, não tem que mudar de vida, não tem que se arrepender, não tem que fazer nada, você só dá uma oferta que está resolvido. Como que falando, eu estou mais interessado em dinheiro, Deus falando, eu estou mais interessado em dinheiro do que a transformação do teu coração. Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado nessa manuseio de informação. E ele diz então, olha, que esses homens, eles eram escolhidos, e eles foram separados para que eles tivessem o quê? A sensatez de olhar para a sua própria mazela e ter misericórdia do povo, como que falando, eu não posso julgar vocês, porque tão pecador quanto vocês eu também sou. Da mesma forma que vocês precisam de perdão, eu também preciso de perdão. Da mesma forma que vocês precisam ser purificados pelo sacrifício, eu também tenho que ser purificado pelo sacrifício. Por isso que ele diz aqui, olha,
assim, os dons e os sacrifícios, ele tem que oferecer diante de Deus, assim dons como sacrifício, verso 2, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo, como de si mesmo. E aqui vem a questão: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como aconteceu para Arão. Não pode ser qualquer um. Ninguém pode se ostentar como sendo sacerdote, falar, eu sou sacerdote porque eu resolvi, acordei hoje e resolvi ser sacerdote. Não, esta função tem que ser estabelecida por Deus, porque Deus estabelece quem oferece a oferta, Deus estabelece qual vai ser a oferta, Deus oferece como que a oferta será oferecida, ou seja, porque a oferta não diz respeito a como eu me acho, como eu me sinto, ou como eu creio que deve ser feito, mas sim como Deus estabeleceu todo o sistema, todo o processo pelo qual eu devo andar, porque a oferta não atende às expectativas minhas, a oferta atende às expectativas de Deus. Nos dias de hoje, vou tentar transferir aqui para a igreja, o pessoal do louvor muitas vezes fala assim, que no louvor nós trazemos um sacrifício de louvor a Deus. Já ouviu essa expressão? Na adoração. E muitas vezes chega, termina o culto, fica uma orientação para o líder do louvor, né? Quando termina o culto, a gente chega para a igreja, vocês gostaram das músicas? Vocês gostaram das músicas, da cantoria? Vocês gostaram disso? Ah, igreja, amei, pastor, amei, irmão Bruno, né? Ninguém fale do Bruno, né? Eu amei as músicas. Daí fica a questão, mas Deus, o que ele achou do culto? Porque o culto não é um ibope, não é uma pesquisa de opinião do que o povo gostou. O culto deveria ser primeiramente um culto voltado para quem? Para Deus. E normalmente hoje a gente tem o culto voltado para quem? Como que nós vamos fazer um culto agradável? A gente tem que atrair gente para a igreja. A gente tem que administrar, viu, pastor? Qual os assuntos que nós vamos tratar que o povo gosta mais, que adoça a boca do povo? Bruno, a gente tem que colocar as músicas que o povo gosta. Qual a música que está cantando? A raridade está cantando. É uma heresia a música, mas o povo canta, vamos cantar ela. A pregação, olha, mas essa pregação aqui não bate com o evangelho, mas é o que o povo quer ouvir, então vamos pregar isso. E o culto vai ser desse jeito, porque, e de repente nós temos uma igreja voltada para quem? Para si mesma, uma igreja não cristocêntrica, um culto não voltado para Cristo, mas um culto voltado antropocêntrico. A quem nós agradamos, por quem nós fazemos, qual o nosso propósito? E aqui ele fala justamente isso, olha, nós temos que entender que quem separa, quem estabelece todas as regras do culto, do sacrifício, do funcionamento, do ministério, é o próprio Deus, e isso tem que atender aos interesses de quem? De Deus. E não sou eu que decido se eu sou sacerdote, se eu sou pastor. Hoje tem um tal de gente com a mão na própria cabeça, falando, a partir de hoje eu só vou começar um ministério, porque eu tenho um chamado, porque eu sou apóstolo, porque eu sou profeta, porque eu sou pastor, e as pessoas se autodenominam, eles falam, ninguém toma esse fator para si, é Deus quem separa. E na sequência ele vai falando justamente o seguinte, assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, quem escolheu Jesus não foi Jesus, foi Deus que escolheu Jesus, foi Deus que deu esta incumbência para Jesus. Jesus se oferece, mas é Deus quem dá o seu Filho amado, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Entendem essa dimensão? É Deus quem escolhe Jesus, Deus o comissiona, e isso é tão sério na vida de Jesus, que quando, por exemplo, Jesus vai ser preso no Getsêmani, se lembram que Malco prende, os soldados do templo prendem a Jesus, Pedro corta a orelha de Malco, e ele diz, Pedro, guarda a tua espada, não beberei eu do cálice que o Pai tem reservado para mim? Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, e este cálice, quem determinou que eu seja o sacerdote, foi Deus.
Quem determinou que eu seja o cordeiro foi Deus. Quem determinou que eu seja a oferenda perfeita foi Deus. Por isso que quando ele morre na cruz, ele diz assim: Pai, está consumado. Lá em Isaías 53 diz: aprove a Deus moê-lo, fazendo enfermar. A semelhança de quando Abraão vai sacrificar Isaque, quem leva o cutelo? Isaque leva a lenha, Isaque leva o fogo, Isaque leva o que precisa, mas o cutelo estava na mão de quem? De Abraão. Daí ele amarra Isaque, deixa ele pronto, e quando Abraão vai executar o filho dele no altar, Deus fala: para, não precisa, porque eu sei que você é fiel. Você lembram desse episódio? A mesma coisa acontece com Deus, só que diferente de Abraão, a mão de Deus não para, a mão de Deus executa Jesus. Jesus é morto na cruz pela mão do próprio Pai. O Pai é que executa o sacrifício do próprio Filho. Tanto que ele fala: Pai, está consumado. É o Pai, ele faz a vontade do Pai, eu cumpri o papel. E é o que diz bem Isaías: porque a Deus aprove o moer, fazendo enfermar, porque acontecendo isso, ele dará a vida pelos pecadores, e com isso gerará filhos e tal. Mas quem move todo o processo é quem? É Deus. Deus escolhe Jesus. E Jesus, ele faz o quê? Senhor, eu aceito o chamado, eu me submeto ao chamado, e Jesus é fiel até a morte de cruz. Dá para entender essa dimensão? Então é um processo interessante essa. E ele diz aqui, abre um parênteses, Jesus, porque vai entrar uma dificuldade que depois vai ser abordada com mais detalhe, mas ele já começa dizendo aqui, que ele fala: olha, Jesus, segundo a lei mosaica, ele podia ser sacerdote? Não, ele era nascido da tribo de Judá. O sacerdote tinha que nascer da tribo de Levi, tá? Jesus, ele nasceu da família de Davi. O sumo sacerdote tinha que nascer da família de Arão. Então ele não tinha como. Daí vem aquela questão: como que Deus estabelece uma lei e pega um personagem totalmente aleatório e diz que ele é o sacerdote perfeito, ele é o perfeito a executar a obra que Deus estabeleceu na lei mosaica? Porque teria que ser alguém maior, porque o maior é abençoado pelo menor, certo? Ou o menor é abençoado pelo maior? O maior abençoa o menor, tá certo? O menor sempre vai ser abençoado. Mas espera aí, se o sumo sacerdote era da descendência de Arão, como que Jesus podia abençoar? Como que ele para ser abençoador da própria tribo de Levi, abençoador da própria família de Arão, porque Jesus era o sumo sacerdote segundo Deus, ele tinha que ter um sacerdócio superior, e aqui ele justamente vai abrir isso. Por que Jesus era superior? Porque ele não era segundo a ordem arônica, ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Para entender isso, você tem que ir em Gênesis. E aqui é capítulo 14 de Gênesis. Abraão e Ló se separam, Ló é preso, Ló vai morar nas campinas de Sodoma e Gomorra. Acontece uma guerra dos 5 reis contra 4, Sodoma e Gomorra são destruídos, são feitos reféns. Ló é preso e levado em cativeiro, isso daí vai narrando no capítulo 14, e quando chega no verso, daí o que acontece? Daí Abraão, ele vai com 300 homens e resgata Ló, e resgata o povo que foi feito cativo nessa guerra. No verso 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Surge esse personagem. Quem é esse personagem? É um personagem que existia uma cidade chamada Salém. Salém quer dizer cidade de paz. Então ele era o sacerdote, o rei da paz. Lá em Isaías diz que ele será chamado príncipe da paz. Então aqui está fazendo a referência a Jesus se manifestando no Velho Testamento. Assim como Jesus representava o sábado, Jesus aqui na vida de Abraão, ele vai representar quem?
o sumo sacerdote que vai trazer sobre a vida de Abraão o perfeito sacrifício, o perfeito perdão, fazendo o quê? De Abraão o pai da fé. Porque Abraão creu em Cristo antes da vinda de Cristo. E a quem ele se submeteu? Ao sumo sacerdócio de Melquisedeque, que na verdade era quem aqui? Jesus Cristo. Então diz, olha o que? O que ele era? Melquisedeque, rei de Salém. O que ele traz? Pão e vinho. Tem alguma semelhança com Jesus? Quando ele oferece, ele se reúne com os discípulos e realiza a ceia, ele compara o vinho ao seu sangue e o pão à sua carne. E diz ainda o que? Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão de Deus Pai, do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo lhe deu Abraão dízimo. Tá? Então aqui esse rei surge, Abraão se submete a ele, esse sacerdote oferece pão e vinho, a semelhança de Jesus, que deixa como referencial para a gente pão e vinho, tá certo? E ainda Abraão, o reconhecendo, dá dízimo. Dá o dízimo aqui não é no sentido de estabelecer a legitimidade do dízimo para sempre, mas é no sentido que eu preciso oferecer algo para esse Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por mim. Eu preciso dar a Ele, porque Ele é digno de receber pelo que Ele tem me dado. Porque o que Ele traz sobre mim? Ele traz bênção, Ele traz paz, e Ele traz o quê? Abençoa Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Quem vai te abençoar e vai possuir a bênção sobre a tua vida, o cuidado sobre a tua vida é o Deus Altíssimo. Ou seja, eu estou aqui representando o Deus Altíssimo para trazer do Deus Altíssimo a bênção sobre a tua vida. E Abraão se submete a esse sacerdócio, a esse sacerdote, e lhe dá o dízimo. Por que ele é maior do que Arão? Mais para frente a gente vai explicar isso, vai estar bem claro em Hebreus, mas já vou adiantando. Quando Abraão se submete ao sacerdócio de Melquisedeque, pense assim, se o teu avô morresse antes do teu pai nascer, você existiria? Se teu avô morresse antes do teu pai nascer, você existiria? Não. Querendo ou não, você estava no teu avô? Você estava no teu avô? Porque você é descendente de quem? Você não é descendente do teu avô? Então, teoricamente, você estava. O teu nascimento dependia de quem? Do teu avô. Então, você estava no teu avô. Mesmo não existindo, a tua existência dependia de quem? Do teu avô. Quando nasceu o teu pai, você estava também no teu pai antes de você nascer. Porque se teu pai morresse antes de você nascer, você também não existiria. Então é esse mesmo exemplo que lá em Hebreus mais para frente vai tratar, ou seja, onde que Arão estava quando Abraão se submeteu a Melquisedeque? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os seus 12 filhos, dentre eles estava quem? Levi. E dos descendentes de Levi lá na frente nasceu quem? O pai de Abraão, nasceu Arão, tá certo? Então, sendo assim, Arão estava em Abraão? Porque se Abraão morresse antes de nascer Isaque, Arão não existiria. Então ele vai falar, Arão estava em Abraão, prestando culto e referência ao sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, o menor sendo abençoado pelo maior. Então aquele é justamente essa narrativa que o escritor de Hebreus vai fazer. Jesus é Melquisedeque. E há um contrassenso sobre o outro rei, porque Abraão ele se encontra com dois reis. Com dois reis. O primeiro é Melquisedeque. O que o rei Melquisedeque tem? O rei Melquisedeque, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e fez o quê? Abençoou ele e Abraão, e disse, bendito seja Abraão.
ele não abençoou as coisas de Abraão, ele não abençoou as finanças de Abraão, ele não abençoou os bens de Abraão, ele abençoou a quem? A Abraão. Agora veja o que diz o verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Porque o rei de Sodoma, ele não quer saber dos bens, porque ele já é dono dos bens, ele está preocupado com as pessoas, ele quer ser dono da alma das pessoas. Eu quero manter as pessoas cativas debaixo do meu poder, eu quero manter as pessoas escravas debaixo do meu poder, da minha influência. Por isso ele chega para Abraão e fala: Abraão, pode ficar com todos os bens, porque a única coisa que eu me interesso é almas, vidas. Eu quero vidas sobre qual eu vou ter domínio. E aqui é como se fosse um contraponto entre Jesus e quem? Quem que age como o rei de Sodoma? O diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E aqui fica uma preocupação muito grande, porque muitas vezes nós que somos submissos ao sacerdócio de Cristo, nós estamos tão preocupados com bens, que não estamos prestando atenção que as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, nós estamos, porque estamos ocupados demais com os bens, e o príncipe deste mundo não tem dificuldade em nos dar bens, nós acabamos negligenciando a alma daqueles que Deus tem colocado debaixo do nosso cuidado. Pessoas que nós devíamos resgatar da guerra, resgatar do cativeiro, resgatar do risco de morte, da escravidão, e trazê-los para esta liberdade debaixo do governo de Melquisedeque, que é o rei de paz. Mas ele diz: não, olha, não leva nada para Melquisedeque não, deixa as almas comigo, e eu vou te abençoar, pode ficar com todos os bens, pega o despojo, seja dono de tudo. E é uma coisa que o diabo faz hoje, e muito crente está mais preocupado em atender as intenções do rei de Sodoma e Gomorra, do que do sacerdócio de Melquisedeque. E daí o que acontece? A pessoa é abençoada financeiramente, mas não é abençoada pelo Deus Altíssimo. Porque quando nós não cuidamos daqueles que Deus colocou debaixo de nossas mãos para resgatá-los da escravidão, resgatá-los do cativeiro, resgatá-los da derrota que eles sofreram diante dos seus inimigos, e nós nos preocupamos somente com coisas, nós estamos dando para o rei de Sodoma exatamente o quê? A vida daqueles que nós deveríamos cuidar e zelar. Dá para entender esse paralelo? E o rei de Sodoma continua usando a mesma tática. Por isso que muitas igrejas, dentro da filosofia cristã atual, muitas igrejas trabalham esse conceito. O importante é você ter. Você precisa de recursos, você precisa ser abençoado, você precisa ser próspero e tudo. E no processo você fica tão ocupado em pegar o que o rei de Sodoma te dá, que você acaba perdendo o mais precioso que Deus te deu. São as vidas que você pode estar resgatando do cativeiro e da morte. Dá para entender essa comparação? É algo bem sério. E essa oferta continua sendo feita. E Deus quer te abençoar. E a bênção de Deus não necessariamente, não que não possa, mas a bênção de Deus não necessariamente passa pelas finanças. A bênção de Deus não necessariamente passa pelas finanças. Não que nós não possamos ter finanças abençoadas, tá? Mas a prioridade de Deus não é abençoar os nossos bens. O propósito principal de Deus é abençoar a nossa vida e abençoar a vida que Ele tem colocado, as vidas que Ele tem colocado debaixo das nossas mãos, que nós temos ido à luta para resgatar, que é o que Abraão faz aqui. Ele vai à luta, ele vai à guerra com 300 homens para resgatar aqueles que tinham sido levados para cativeiro, e ele resgata Ló. E o que acontece no processo, se lembram? Ló faz uma escolha, porque Abraão não podia fazer nada disso, mas para quem Ló se inclina? Ele preferiu ir morar em Salém, porque os dois reis estavam ali, os dois reis estavam participando daquele momento de resgate, mas para qual cidade Ló foi? Foi para Sodoma. E lá em Sodoma aconteceu o que com ele? Perdeu tudo. Perdeu, só não perdeu a vida, mas perder a vida ele não perdeu, mas depois perdeu a dignidade, porque acabou tendo incesto e sendo pai dos filhos, ele foi pai dos próprios netos, nessa situação de vergonha. Então, é uma vida desgraçada. Por quê?
porque escolheu o rei de Sodoma em vez de escolher o rei de Salém. E aqui quando se fala isso, por isso que dá para entender ali quando fala em Hebreus, que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que quer dizer justamente o quê? Melquisedeque é maior do que Arão. Melquisedeque é maior do que Arão, porque o próprio Arão, por meio de Abraão, estava oferecendo sacrifício e se submetendo à bênção que vinha de Melquisedeque. Por isso Jesus é contado não como sacerdócio arônico, mas sim como sacerdócio de Melquisedeque. Deu para entender isso? Tá? Então voltando lá em Hebreus, só para a gente terminar esse texto. Não começa com Arão. Por isso que lá no capítulo 8 e 9 de Hebreus vai falar que Moisés tinha que fazer um modelo segundo o que ele viu no céu. E lá diz que é sombra, é uma sombra. O que Moisés fez é uma sombra. Às vezes eu uso esse exemplo. Se eu colocar minha mão na frente da lâmpada em direção à parede, vocês vão ver o contorno da minha mão, certo? Dá para saber o tamanho da minha mão pelo contorno? Dá para saber a cor da minha pele? Dá para saber a idade da minha mão? Não dá para você saber nada. Você só tem ali o quê? Você pode dizer, é uma mão, mas você não tem nenhum outro detalhe, porque é uma definição muito pobre. Por isso que quando Moisés cria todas essas coisas, ele fala, olha Moisés, você criou, tem todo esse ritual, mas é algo tão insípido, tão pobre, tão sem detalhe, tão sem profundidade, e de repente os homens abordam a religião judaica como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Daí vem Jesus e fala, olha, vocês estão enganados, vocês acham que aquilo é perfeito? Eu quero dizer, eu sou perfeito. Aquilo que vocês fazem aqui atendem às expectativas de Deus em relação ao homem na terra. O que eu faço atende às expectativas de Deus na terra, e o que eu realizo como sacrifício perfeito é realizado no céu. A obra que eu realizo é no céu, não é na terra. Então essa dimensão graciosa. Então lá em Hebreus, voltando aqui, então ele diz, olha, no capítulo de número 5, por isso Jesus, verso 7, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vem duas lições aqui fantásticas, que eu acho assim maravilhosas. Uma delas é o quê? Veja que interessante, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade. Espera aí, ele não pediu para ser livre da morte? Como que Jesus morreu? Porque o texto está dizendo, não parece uma contradição? Ele pediu para Deus para ser livre da morte. Ele foi livre da morte. A Bíblia fala que ele foi ouvido. Ele foi ouvido, tá? Mas ele morreu. Como você explica isso? Aí vem um conceito simples de interpretação do texto. Não é porque Jesus pediu para ser livre da morte, que Deus não o ouviu ao permitir que ele morresse na cruz. Ele foi ouvido, só que o processo de Deus na sua vida passava pela cruz. Será que há uma referência de uma oração que Jesus Cristo fez que mostra bem isso? Jesus está no Getsemane, ele sabe que ele vai morrer, ele pede o que para Deus, se lembram? Se possível for, passa de mim este cálice. Deus o ouviu? Era possível Deus passar o cálice de Jesus? Era. Deus ouviu. Mas ele mesmo diz o seguinte: eu sei que Deus me ouviu, eu sei que o meu desejo está patente diante de Deus, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, Deus o ouviu, mas mesmo assim Deus não o poupou de passar pelo caminho que ele tinha que trilhar.
Da mesma forma que acontece com a gente. Muitas vezes nós vamos pedir coisas para Deus, Deus vai nos ouvir, mas nós vamos ter que passar no buraco do mesmo jeito. A gente vai passar pelo perrengue do mesmo jeito. Você fala, mas... E algumas pessoas chegam e falam, mas você não pediu para Deus? Por que Deus permitiu? Deus não te ouviu? Não, Deus ouviu. Mas não quer dizer que porque Deus ouviu, que Ele vai fazer exatamente aquilo que eu pedi. Porque às vezes o processo dele passa pela cruz. Às vezes a resposta maior dele passa por um objetivo muito maior que se pode ver, que é a sua vontade. Diga, Franter. Exatamente. Quando Paulo ora e diz, para tirar o espinho na carne, que o atormentava, que era um enviado de Satanás, né? Para esbofeteá-lo. E Deus, ele diz, e Deus me ouviu, por 3 vezes, e Deus disse, eu não vou tirar. Quer dizer, eu não vou tirar, você tem que ser humilde na minha presença, eu estou permitindo que esse capeta te atormente aí pro resto da tua vida. Ele vai todo dia, você acorda, ele vai se acordar, ele está do teu lado, olhando para a tua cara e bate na tua cara, e todo dia da tua vida você vai passar por isso, e eu estou te ouvindo, não vou te atender, porque o meu caminho não passa por esse pedido que você está fazendo, tá? Daí você pode falar, mas Jesus não passou pela morte. Não, Jesus passou pela morte em toda a dimensão dela. Ele morreu fisicamente na cruz, ele morreu espiritualmente antes de morrer na cruz fisicamente, porque ele foi separado de Deus, e ele recebeu a morte eterna na sua alma, porque ele foi até o inferno. Ele desce ao inferno, e lá então ele vence a morte e traz, olha, eu venci as 3 mortes, eu venci a morte do inferno, eu venci a morte da separação de Deus, e eu venci a morte do túmulo, e eu saí vitorioso das 3, por isso que eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, tá? E é interessante que ele diz assim, olha, que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Agora, para pensar comigo, você quer seguir o exemplo de Jesus? Você quer ser fiel a Deus e ser um bom filho de Deus? Sabe como é que você vai aprender a ser filho de Deus? Como que Jesus aprendeu a ser filho de Deus? Pelas coisas que sofreu. Normalmente quando começa a doer, a primeira queixa que a gente faz é o quê? Senhor, faz parar a dor. Diga, Felipe. Vamos lá. Primeiro, esse picareta que falou que é profeta, que teve essa visão, isso é estudo bíblico, questionamento entre teólogos há dezenas, centenas de anos. Qual era o espinho na carne? Alguns acham que é uma enfermidade nos olhos, que Paulo tinha uma dificuldade nos olhos e que ele não conseguia enxergar direito, por isso que em alguns lugares ele fala, veja com que grandes letras eu escrevo. Como que ele tinha dificuldade de escrever pequeno, porque ele não enxergava, então ele tinha que escrever em letras grandes. Em outros momentos ele fala aos filipenses, se eu não me engano, ele fala que vocês são tão bons comigo, que se possível vocês arrancariam seus olhos e dariam para mim. Como que mostrando que ele tinha algum problema nos olhos. Então, quanto a ter uma enfermidade, Deus revelou para ele, uau, que coisa fantástica. Esse assunto é debatido há centenas de anos já. Qual é a enfermidade de Paulo? O que Paulo deixa bem claro ali é o seguinte, era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Se era uma enfermidade, eu não sei. Se era uma perturbação, não sei. Se era um diabo tentando acusar ele o tempo todo, pelo mau caratismo dele, antes da conversão dele, por toda a maldade que ele exerceu contra a igreja, porque querendo ou não, por mais que você receba perdão de Deus, há alguns pecados que a gente comete, que a gente tem vergonha para o resto da vida, tá? Porque receber perdão não quer dizer que a gente não sinta vergonha, dá para entender isso? Tá? Olha, Deus me perdoou do pecado, mas eu me sinto mal de ter feito isso, e Paulo fala isso várias vezes, eu fui perdoado, mas eu persegui a igreja, eu matei, eu prendi, isso causava constrangimento para Paulo, tá? Então, agora, pode ser? Pode. Agora eu vou falar que
Não sei, agora algumas pessoas vão chegar e vão falar, Deus me revelou. Eu tenho uma dificuldade com essa frase na boca de crente, sabe por quê? A partir do momento que eu digo que Deus revelou, o que eu estou falando é uma palavra inquestionável de Deus, ou seja, está acima do bem e do mal. Ela começa a constar, falta colocar aqui, Bíblia de Adalberto, as revelações de Adalberto, livro do Santo Adalberto aqui, e eu vou começar a colocar, Deus me revelou isso, então aqui vai valer tanto quanto a Bíblia, porque Deus me revelou, tá? Então eu tenho muita preocupação com esse negócio de Deus revelou, porque o que Deus revelou é verdade. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa tem que usar o argumento de que Deus revelou, é como que forçando as pessoas que a ouvem a dizer, ó, esse homem aí é homem de Deus, porque Deus está revelando. E eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia está revelada, então eu prego a palavra de Deus. E Paulo falava, prega a palavra de Deus que você não erra, viu? Prega a Bíblia, porque você vai ficar pregando revelação da torta à direita, revelação de barriga cheia, revelação de pesadelo, tal, de noite mal dormida, é complicado. Então prega a palavra, ele falava isso a Timóteo. Então, pode ser. Essa foi uma, e assim. Bom, vamos ver. Algumas práticas, tá? Alguns dizem que Isaías, antes de morrer, ele foi cerrado ao meio. Uma das práticas que existia no Velho Testamento, na Antiguidade, sabe como que eles matavam pessoas para que a morte fosse bem lenta? Eles pegavam, faziam um buraquinho na barriga, tiravam o intestino. E depois eles iam enrolando o intestino, tirando as tripas. Por aquele buraquinho, com a pessoa viva. Até arrancar tudo, até a pessoa entrar num colapso de dor e morrer. Há cristãos que morriam com bambu, que eram deitados em cima de bambu, e o broto de bambu ia crescendo até atravessar o peito dela, e a pessoa passava meses ali, até o bambu crescer. Ela era alimentada, cuidada, enquanto o bambu atravessava a carne dela. Existiam outras práticas que eram colocadas debaixo de goteiras, até o ponto da goteira furar a carne e o osso da cabeça da pessoa, e a pessoa ficava louca. Paulo foi decapitado. Eu acho que é bem mais leve. Jó, né? Embora Jó se recupera. Agora Isaías, ele foi cerrado ao meio. Agora pensa um serrotão assim, serrotão cego, põe você com a barrigona lá exposta e começa a serrar. Só que pega os intestinos, não é nenhum órgão vital, então enquanto serra, está sentindo tudo. Decapitação, põe a cabeça do cara ali, bate a espada, ou bate o machado, está ali, já está na bandeja a cabeça. Daí você falar que ele sofreu mais? Duvido que ele tenha sofrido mais, eu creio que muita gente sofreu muito mais do que ele. Foram queimados vivos, foram trucidados, foram cortados em pedaços, foram comidos por feras, e por aí vai. Então, é aquele lado, existe na própria narrativa evangélica, às vezes, um exagero, para tentar quase divinificar a pessoa, né? A pessoa sofreu mais. Ele foi decapitado. Pedro morreu, segundo a tradição, de cabeça para baixo, pregado de cabeça para baixo numa cruz. Mas a gente também não sabe se é verdade isso. Isso é o que se diz, né? Que Pedro, no dia que foram matar ele, falou, não sou digno de morrer que nem meu Senhor, e pendurar ele de ponta cabeça. Tá? Isso se tornou um dos símbolos da magia negra, da bruxaria, do satanismo. Mas é verdade? Não sei. Agora que você para pensar comigo, a crucificação naqueles dias, a morte de Jesus foi extremamente lenta, foi extremamente rápida. Jesus morreu em torno de 3 horas de tortura. Está certo que Jesus, quando ele morre na cruz, pela narrativa, ele provavelmente já tinha quase sofrido um infarto, ou já tinha passado por um efeito de um infarto na madrugada. Que a pressão dele tinha chegado a um ponto tal de tensão, que ele começou a sair sangue pelos poros. Isso é um estado extremo, que é propriamente um médico, eu vi uma autópsia, uma vez um documentário de um médico francês, falando sobre a autópsia de Jesus. Tá? Então ele fala que um quadro desse, de uma pessoa que chega a suar sangue, é porque a pressão arterial foi tanta que o coração dela chegou num ponto de dilatação, que é como se Jesus já tivesse sofrido um infarto naquela madrugada. Por isso que Jesus parece tão debilitado na sua ida para... Depois ele é preso, depois ele é chicoteado, ele é espancado, colocam a coroa de espinho, sangramento. Então Jesus, quando ele vai para a cruz, ele está extremamente debilitado, ele morre em 3 horas. Há narrativas de crucificação naquela época, que as pessoas levavam até 7 dias para morrer.
elas ficavam sem água e sem comida. Alguns ficavam dando um pouquinho de água na boca, a pessoa ficava exposta e ficava ali enquanto os corvos iam arrancando a carne dela com ela viva, porque ela ficava com os braços e as pernas presas, totalmente nua, e os corvos iam e começavam a morder as carnes moles, arrancando os olhos, os lábios, o nariz, enquanto a pessoa viva durante 3, 4, 5, 6, 7 dias, até a pessoa morrer em profunda angústia. São narrativas antigas. Agora, se você acha que Paulo sofreu mais do que isso, eu acho meio difícil. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com a narrativa também nesse sentido. Beleza? Eu vou parar por aqui hoje, né? Por isso que Jesus então é da ordem de Melquisedeque. Deu para entender? Semana que vem a gente volta, porque ele vai abordar agora o seguinte: qual é o problema do povo? O povo que não consegue entender a dimensão de quem Cristo é um povo que não tem amadurecimento. E ele vai começar a falar sobre as consequências da falta de amadurecimento e como isso pode refletir na vida das pessoas, tá? Principalmente da igreja. Beleza? Semana que vem a gente volta do verso 11. Vou parar por aqui. Como eu disse anteriormente, a gente vai fazer um estudo. Acabou a bateria?